Capítulo 13. O tempo da estrada. Um grupo de aproximadamente 50 índios, nus, gesticulando e falando muito, mas com demonstrações de amizade, foi encontrado pelos operários que constroem a rodovia perimetral norte, perto de Caracaraí. Os índios lhes ofereceram flechas e colares e receberam redes. O grupo de trabalhadores foi levado ao chefe da comunidade e instalado exatamente no traçado da estrada, mas não conseguiu compreender coisa alguma do que lhes disse. Entenderam, contudo, que os índios não querem violência, embora sejam grandes e fortes. O Estado de São Paulo, 29 de novembro de 1973. Uma terra tão rica quanto esta não pode se dar ao luxo de deixar meia dúzia de tribos de índios entravar seu desenvolvimento. Coronel R. Pereira, governador do território de Roraima, Jornal de Brasília, 1º de março de 1975. Depois de curado da tuberculose, voltei para junto dos meus e retomei minha vida na floresta. Então o tempo foi passando até que um dia Chico, o antigo missionário que eu tinha encontrado no hospital de Manaus, apareceu de novo em Toutoube para um trabalho da FUNAI. Tinha subido o rio até nossa casa para recrutar gente para ajudá-lo. Queria fazer contato com Yanomami que nunca tinha visto branco. No alto do rio Catrimani, numa floresta distante e sem caminhos. Era um trabalho para a FUNAI, pois naquela época os brancos tinham decidido abrir uma estrada para a nossa terra. Contudo, essas gentes que Chico buscava eram para nós inimigos e mal os conhecíamos. Antigamente o pessoal do pai de minha esposa costumava guerrear contra eles, mas só era para vingar a morte de pessoas mais velhas que os feiticeiros Oká deles tinham matado. Sempre os chamaram de Moshi Hatetema. Esse grupo nunca os tinha atacado abertamente com flechas, só às escondidas, com suas zarabatanas de feitiçaria. Nunca tinham feito amizade com os brancos e não possuíam nenhuma de suas mercadorias. Abriam suas roças com machadinhas de pedra. Vários de nós aceitaram acompanhar Chico nessa viagem. Meu padrasto e eu, 3 outros homens de nossa casa e um chamatari que morava jusante, na beira do rio Toutoube. Havia também um outro branco cujo nome esqueci. Da missão, descemos de canoa com motor de popa até a foz do rio Mapulaú. Depois subimos esse rio durante algum tempo e chegamos a uma casa habitada pelos antigos de Uatoriqui, o pessoal daquele que mais tarde viria a ser meu sogro. Viviam naquele tempo à beira do Uerihi-Siripiú, um pequeno braço do Mapulaú. Paramos lá para pernoitar, mas logo entendemos que eles acabavam de ser vítimas de uma epidemia. Mal tinham terminado a festa de cremação de seus mortos. Seus convidados eram os moradores de Sinatá e de Yeroú, que tinham parentes casados entre eles. Os ossos dos falecidos já tinham sido queimados e pilados. Suas cinzas tinham sido guardadas em cabaças seladas com cera de abelha. Porém, como a fumaça dos mortos de epidemia perigosa, várias outras pessoas tinham morrido pouco a pouco após a cremação, logo antes de nossa chegada, de modo que, quando entramos na casa, todos estavam atormentados pelo luto e ainda em prantos. Por isso, só dormimos lá uma noite. Partimos no dia seguinte de madrugada. Chico antes nos deu ordem para esconder na floresta parte de nossas provisões e dos objetos de troca destinados aos Moshi Hatetema. Levávamos carga demais. Em seguida, descemos novamente o rio Mapulaú até dar com o curso principal do rio Demini e, por fim, a jusante, entramos num outro afluente dele que chamamos de Hanariú, mas nossa canoa ainda estava pesada demais para aquele igarapé, de modo que subi-lo foi muito custoso. O leito ia ficando cada vez mais entulhado de troncos de árvore e cipós. Exaustos, acabamos desistindo da navegação. Montamos um acampamento na margem e descarregamos a canoa. De lá prosseguimos a pé para a montante, atravessando uma floresta desconhecida. Era muito difícil avançar no mato fechado.
Apesar de tudo, não desanimamos e continuamos alegres, porque meu padrasto, que abria caminho com seu facão, não parava de nos divertir com suas piadas. Era um homem valente e gostava de fazer rir. Ao cabo de 3 dias de caminhada, chegamos enfim ao sopé de um grande pico rochoso que chamamos o Uereikiki. Pernoitamos lá e nos dias que seguiram procuramos rastros dos Moshi-Hatetema na floresta durante muito tempo, mas não encontramos nada. A região estava mesmo vazia de qualquer humano. No final, Chico desistiu e voltamos para a missão Tohotobi. Tudo aquilo para nada. Eu soube mais tarde que os Moshi-Hatetema moravam muito longe dali, no alto do rio Apiaú. Foi nessa viagem que comecei a conhecer melhor o pessoal do pai de minha futura esposa, que eram os moradores da casa de Uerehi-Siripiu, onde tínhamos parado na ida. Quando criança, tinha ouvido falar deles porque fizeram guerra por muito tempo contra nossos antigos, que os chamavam Maikoshi. No entanto, eu só os havia encontrado uma vez, pouco antes de ir trabalhar no posto a Juricaba. A gente de Teoce queria que eles viessem morar mais perto da missão. Para convencê-los a se aproximar, primeiro sobrevoaram a casa deles e jogaram flechas e objetos de troca na mata. Em seguida, nos mandaram de Tohotobi numa expedição para entrar em contato com eles, mas tínhamos pegado gripe sem saber, e após alguns dias de caminhada, estávamos todos doentes. Então, ardendo em febre, resolvemos voltar. Afinal, foram os de Uerehi-Siripiu que, algum tempo depois, vieram nos visitar em Tohotobi por iniciativa própria. Chegaram um dia de repente, sem que os esperássemos. Escutamos suas palavras de amizade e depois abrimos um caminho entre nossa casa e a deles. Foi assim que começamos a nos visitar. Na volta dessa viagem em busca dos Moshi-Hatetema, eu não fiquei em Tohotobi. Chico propôs que eu continuasse trabalhando para ele e eu resolvi segui-lo. Depois da minha tuberculose, meu padrasto não queria que eu voltasse para junto dos brancos, mas eu não lhe dei ouvidos. Eu já tinha esquecido a cidade e meu desejo de virar branco. Porém, nesse meio tempo, um outro tio meu tinha morrido também. Feiticeiros inimigos das terras altas tinham soprado nele plantas maléficas e quebrado seus ossos. Então, eu voltei a conhecer a ira do luto e da solidão, por isso fui embora com Chico. É verdade que ele tinha agido mal em relação a nós no passado, e nossos antigos continuavam ressentidos com ele, mas eu ainda era uma criança quando ele trabalhou na missão em Tohotobi, fazia muito tempo que ele tinha ido embora. Meu pensamento tinha se aquietado e eu tinha esquecido tudo aquilo. Eu sou assim. Minha raiva não dura muito quando não vejo mais as pessoas que a provocaram. Além disso, Chico tinha me ajudado quando eu estava no hospital e também tinha prometido que eu iria morar com ele e que me daria comida. Parecia querer cuidar de mim, então comecei a ficar amigo dele e fui morar com ele em Manaus. Ele residia na casa do pai, um pouco afastada da cidade, na mata. Ficamos por lá algum tempo, porém, para viver entre os brancos, eu precisava daquelas peles de papel velho que chamam dinheiro. Então, Chico arrumou um trabalho para mim. Pela manhã, eu tinha de encher baldes de água numa fonte e depois ir vendê-los nas vizinhanças. Era assim que eu conseguia ganhar dinheiro para pagar minha comida. À tarde, eu também lavava piscinas em casas grandes. Nesse caso, era para pagar ao Chico por algumas mercadorias que ele comprava para mim, como bermudas, camisas, cuecas, uma rede e sabão. De modo que foi ele quem realmente me ensinou a trabalhar para os brancos. Costumava repetir: na cidade, se você for preguiçoso, ninguém terá amizade por você. Os brancos só gostam de gente trabalhadora. Não fique achando que eles dão dinheiro aos folgados. Algum tempo depois, ele encontrou outra casa e fomos morar nela. Então, graças a ele, o pessoal da FUNAI resolveu me chamar de volta. Sabiam que eu era trabalhador e agora que eu conhecia melhor a língua dos brancos, me pediram para servir de intérprete. Foi assim que eu voltei a trabalhar na floresta com o Chico. Dessa vez, saímos de Manaus num barco grande, de 2 andares, em direção ao Rio Branco. Era a plena estação seca. As águas estavam muito baixas. Subimos o rio devagar e depois entramos num de seus afluentes, o rio Catrimani, até a foz de um riozinho chamado Igarapé Castanho.
Lá havia uma casa Yanomami cujos habitantes trabalhavam para os brancos ribeirinhos. Fizemos ali uma parada. O barco grande nos deixou na beira e depois voltou a descer o rio. Nós então continuamos subindo o rio Catrimani numa pequena canoa com motor de polpa. Foi longo e penoso, porque aquele rio é cortado por muitas cachoeiras. Durante toda a viagem só cruzamos com um caçador branco que descia para Jusante. Paramos e Chico o chamou para conversar. Ao ver que falar com ele num tom furioso, confiscou sua carga e mandou-o de volta para casa, avisando que era proibido aos brancos caçar na nossa floresta. Depois disso, continuamos subindo o rio até a residência dos padres da missão Catrimani. Acampamos lá e largamos a canoa, porque é impossível passar pelas cachoeiras rio acima. Prosseguimos nossa viagem a pé pela floresta. Eu estava com Chico e com mais 2 homens da FUNAI, um índio Sateré Maué e um ticuna. Um Yanomami de aldeia da missão viera conosco. Caminhamos durante dias a fios em direção ao Alto Catrimani. Passamos primeiro pelos moradores de Macuta a Siripi, depois pelos Maniripi de Raiaú e de Uxiú. A partir de lá, prosseguimos nossa marcha ao longo da margem do rio Lobo da Almada, até seu curso superior. Chegamos a uma última casa, habitada pelo gente do pai de minha futura esposa, que tínhamos visitado com Chico em nossa viagem pelo Mapulaú. Depois de nossa passagem anterior, eles tinham abandonado o Erihissiripiú e se refugiado nesse antigo local, que chamavam de Rapacaraí. Já tinham vivido lá antigamente antes de tentarem se aproximar da missão Tootobi, respondendo ao chamado da gente de Teoce. Quase todos eles tinham sido devorados pela recente epidemia Chauara, e os sobreviventes tinham ficado amedrontados. Por isso, resolveram voltar e ir morar novamente nas terras altas do rio Catrimani, longe dos brancos. A fumaça de epidemia os atingiu quando estavam terminando a construção de uma grande habitação a jusante do Igarapé, o Erihissiripiú. Foi o que me contaram. O pai de minha futura esposa morava lá com o irmão mais velho, que era o grande homem da casa. Era um ancião, grande xamã. Certa tarde, escutaram um zumbido de um helicóptero dando voltas acima da floresta. Era tempo de seca. As águas estavam baixas. O rio estava cheio de bancos de areia e praias. Depois de algum tempo, o helicóptero acabou pousando numa dessas praias longe de casa. Então, o silêncio voltou momentaneamente. Aí saiu de novo e desapareceu no céu. Preocupados, os de Erihissiripiú se perguntavam o que aqueles forasteiros tinham vindo fazer na terra deles. Mais tarde, já de noite, ouviram uma forte explosão. Pensaram que os brancos deviam ter deixado na areia uma coisa de fogo desconhecida e perigosa, que tinha provocado a detonação. Algo como as bombas que tinham começado a usar para abrir a estrada deles na floresta. No dia seguinte, o grande homem de Erihissiripiú decidiu ir até lá para verificar do que se tratava. Um grupo de rapazes interessados, sobretudo em trazer dessa visita mercadorias abandonadas, juntou-se a ele. Não demoraram a chegar à margem do rio, mas só encontraram numa praia papéis sujos, latas, botas de borracha e um chapéu de palha. Viram as pegadas dos pés do helicóptero e dos passos de seus ocupantes, mas descobriram também vários buracos cavados, um ao lado do outro na areia. Perguntavam-se que os brancos queriam fazer com aquilo. Não havia mais nada. No final, cansados de ficar procurando à toa, os de Erihissiripiú retornaram à sua casa. Algum tempo depois, seu grande homem adoeceu e morreu de repente. Em seguida, todos os moradores da casa começaram a arder em febre. Tremiam sem parar, sentiam uma sede insaciável. Não entendiam o que estava acontecendo com eles. Não era uma doença de tosse qualquer. Logo, várias outras pessoas também morreram. As vítimas tombavam uma depois da outra, cada vez em maior número, sobretudo as mulheres e as crianças. Alguns doentes tentaram fugir para a floresta, mas lá morreram do mesmo modo. Ao final, pouca gente sobreviveu a essa voraz fumaça de epidemia. A casa de Erihissiripiú era grande, mas em pouco tempo a doença deixou quase esvaziada de todos seus moradores.
O que tinham vindo fazer os brancos que desceram daquele helicóptero? Será que o que eles queimaram tinha mesmo contaminado a gente de Oirihice-Ripiú? Não sei. Gostaria de ter examinado eu mesmo aqueles buracos na areia. Chico me disse que também tinha procurado na beira do rio, mas não tinha achado mais nada. Será que aqueles brancos tinham feito explodir uma fumaça de epidemia como a de Osvaldo em Maracana quando eu era criança? No entanto, eles não estavam bravos com os habitantes daquela casa, nem mesmo os tinham encontrado. Talvez quisessem matá-los para esvaziar a floresta e poder vir extrair minérios mais tarde? Nunca pude compreender o que realmente tinha acontecido. Depois de nossa parada na casa de Rapacaraí, no alto do rio Lobo da Almada, continuamos com Chico e os outros em direção à foz do rio Mapulaú. Quando chegamos, a floresta estava silenciosa. Só tinha restado na região a antiga casa abandonada da gente de Oirihice-Ripiú. Mesmo assim, Chico resolveu construir ali um novo posto da FUNAI. Queria atrair para lá a gente de todas as casas do rio Lobo da Almada que acabávamos de visitar. Assim, começamos a limpar e queimar um pedaço de floresta montante perto da foz de um igarapé chamado Maimaciquiú. Chico queria plantar lá uma roça quando voltássemos para a região, no começo da época das chuvas. Porém, naquele momento ele tinha muita pressa de ir embora. Por isso, tivemos de realizar todo esse trabalho em alguns dias antes de regressar para Manaus. Acabamos ficando na cidade apenas o tempo de uma lua nova, antes de voltarmos para o Mapulaú. Dessa vez, não fomos a pé para chegarmos até lá. Subimos o rio Demine de canoa com motor de polpa desde o posto da Juricaba. Foi muito mais fácil, mas tivemos de parar a jusante da roça que tínhamos começado a abrir na vez anterior, por causa das cachoeiras. Então, Chico encontrou um outro lugar para instalar seu posto do Mapulaú. Escolheu um antigo local onde o pessoal da inspetoria tinha se instalado muito tempo antes, quando a comissão de limites subiu o rio Demine pela primeira vez. Limpamos o mato e construímos sem demora 2 casinhas de tábuas de madeira manacassi cobertas de folha paarraná. Tínhamos pressa porque a época das chuvas estava chegando. Em seguida, voltamos às antigas roças abandonadas pelos Oirihice-Ripiú. Ficamos tirando a vegetação emaranhada durante vários dias. Queríamos pegar brotos de bananeira para a nossa nova roça. Nem bem tínhamos terminado esse serviço, o pai de minha futura esposa e seus 2 cunhados, acompanhados pelas esposas e filhos, chegaram de repente ao Oirihice-Ripiú. Vinham do alto do rio Lobo da Almada para colher taioba e bananas em suas antigas roças. Ficaram se perguntando quem teria limpado suas plantações abandonadas. Era o fim da tarde. Dormiram em sua antiga casa e só vieram ao nosso encontro no dia seguinte. Chico perguntou a eles se podíamos arrancar os brotos de bananeira de que precisávamos e depois os convidou a virem se instalar perto do novo posto. Eles aceitaram. Naquele tempo, com Chico, era preciso trabalhar sem descanso. Então, plantamos às pressas uma boa parcela de bananeiras e cana-de-açúcar. Depois, preparamos tudo o que era necessário para nos instalarmos de fato naquele novo lugar. Informados de nossa presença, os de Oirihice-Ripiú, que tinham permanecido na casa de Rapacaraí, abriram um caminho do rio Lobo da Almada até o Mapulaú. Aí começaram a vir nos visitar com regularidade. Depois, os do rio Tootobe fizeram o mesmo e, por sua vez, começaram a vir buscar mercadorias conosco. Passei bastante tempo com o Chico naquele posto do Mapulaú, mas acabei me cansando. Não sou preguiçoso. Não, mas ele me fez trabalhar demais. Não parava de me dar ordens, mandava-me desmatar, cortar os esteios, rachar as ripas de madeira de palmeira para a construção das casas. Era eu também que tinha que coletar todas as folhas para cobri-las e penar sem trégua para plantar a roça nova. Apesar disso, Chico nunca parecia satisfeito. Ficava irritado comigo por qualquer coisa. Tinha chamado uma jovem de Oirihice-Ripiú para ajudá-lo no posto e, como no tempo da missão, tinha feito dela sua mulher. Essa moça tinha sido casada com meu padrasto de Tootobe, que a tinha rejeitado havia pouco. Então ela tinha voltado ao Oirihice-Ripiú para junto do seu solteira. Por isso, Chico a chamou para perto dele. Ele tinha muito ciúme.
Nenhum homem podia chegar perto dela, mas a moça às vezes passava diante do lugar que eu estava trabalhando e conversava comigo. Assim, um dia, Chico nos viu compartilhando comida juntos com outros Yanomami. Estávamos fazendo brincadeiras e rindo. Ele logo me puxou de lado e, muito irritado, me perguntou se eu copulava com ela. Eu neguei. Disse a ele que a tratava apenas com amizade, nada mais. Ele não acreditou em mim e começou a me detestar. Ficou realmente enraivecido de ciúme. Chegou a me ameaçar aos berros. Não chegue perto dela. Quero-a só para mim. Tome cuidado. Essas ameaças me enfureceram. Retruquei no mesmo tom. Você é mau e seu pensamento é vazio. Você é branco. Vá buscar uma mulher em Manaus em vez de pegar as nossas e ainda ficar com ciúme. Ele acabou me enxotando do posto. Não quero mais você aqui. Vá embora para sua casa. Tudo isso me deixou furioso com ele. Entendi melhor porque os meus não queriam mais saber dele em Totobi. Então resolvi voltar para a cidade para contar tudo aquilo ao pessoal da FUNAI. Assim fui embora para Manaus com um índio Xicrim que trabalhava conosco. O delegado da FUNAI de lá, Porfírio, que achava que eu ainda estava no Mapalaú com Chico, ficou muito surpreso de me ver chegar de repente, sozinho, à sua sala. Perguntou-me: "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Por que Chico deixou sair do posto?" Contei tudo a ele. Foi Chico que me mandou embora por ciúme. Tomou por mulher uma moça Yanomami e não me deixa nem falar com ela. Mas ela é uma das nossas mulheres e aquela floresta não é dele. Porfírio escutou minhas palavras com atenção. Parecia contrariado. E então respondeu: "Você tem razão. Chico agiu mal. Você é um Yanomami. Ele não deve maltratá-lo assim." Era um homem sábio. Mais tarde chamou Chico de volta e o mandou trabalhar num outro lugar, na região de Surucucus, onde a floresta tinha acabado de ser invadida por garimpeiros em busca de cassiterita. Depois de o Chico ter deixado Mapulaú, foi um outro homem do posto, um índio tucano que ficou durante um tempo com a mulher Yanomami dele. Depois foi a vez de ele ir embora, deixando-a sozinha no meio do caminho grávida, longe dos seus. No final, foi um chamatari que se casou com ela em Anjuricaba. Ela ainda mora lá. No novo posto que tínhamos aberto no Mapulaú, ficou desativado. Nenhum branco jamais voltou lá. Mais tarde, o Juerihisse e Ripiú acabaram pondo fogo nele, com tudo que tinha ficado dentro, inclusive o rádio. Estavam furiosos por terem sido abandonados, apesar das promessas de Chico. Além disso, uma nova fumaça de epidemia acabava de atingir seus parentes que tinham ficado no alto do rio Lobo da Almada. Assim terminou meu primeiro trabalho para a FUNAI. Em seguida, Porfírio, delegado de Manaus, mandou-me para um outro posto, Iauaretê, que acabara de ser aberto no Alto Rio Negro, a montante de São Gabriel da Cachoeira, onde vivem os tucanos. Devia ser para me afastar da nossa floresta, já que eu não queria mais trabalhar lá com o Chico. Quando chegamos a Iauaretê, o chefe do posto, que tinha vindo comigo de Manaus, resolveu que eu devia ir trabalhar com os Macu. São habitantes da floresta que viviam muito longe dos brancos, perto de uma montanha chamada da Serra dos Porcos. Ele me acompanhou até lá e depois foi embora depressa, deixando-me sozinho. Fiquei naquele lugar por bastante tempo. Estava um tanto inquieto, porque os Macu são gente outra, que eu não conhecia. Eu não entendia nada da língua deles e eles nada sabiam da língua dos brancos. Ficava preocupado e dizia a mim mesmo: como é que eu vou viver com eles? Eles não entendem uma palavra do que eu digo e falam uma língua como a dos fantasmas. Mas fiquei contente, porque eles se tornaram meus amigos e, sem me entender, alimentaram-me com generosidade durante todo o tempo que passei com eles. Nessa época eu também trabalhei a montante no Rio Negro com outros habitantes da floresta, perto da fronteira da Venezuela. Acho que se chamavam Warequena, não sei ao certo. Lembro-me apenas de que falavam mais uma língua outra. Era muito difícil para mim trabalhar no Alto Rio Negro. Aquela floresta pertence a outras gentes, diferentes da minha. Eles são muito numerosos e cada um tem uma língua diferente. Eu nunca sabia como falar com eles.
Por causa disso, sempre me sentia mal fazendo aquele trabalho. Então decidi não permanecer naquela região. Pedi para ir embora e o pessoal da FUNAI me chamou de volta a Manaus. Dessa vez, resolveram fazer com que eu estudasse para me tornar agente de saúde. Comecei a aprender como fazer engolir remédios, atar curativos e até dar injeções. Eu era muito aplicado. Queria mesmo saber como curar ao modo dos brancos, porém eu tinha dificuldade em me entender o que eles explicavam. Eu era muito jovem e ainda imitava muito mal a fala deles. Além disso, da escrita eu só sabia o pouco que tinha aprendido. Ainda criança, na escola da missão Toutoube, em minha própria língua, eu não conseguia ler as peles de papel dos remédios. A FUNAI tinha me mandado ir estudar com outros índios que já viviam com os brancos havia muito tempo. Pensavam que eu fosse como eles, mas aquelas palavras de forasteiros não eram tão claras para mim quanto para eles. Eu era recém-saído da floresta. De modo que assim que terminei o curso, o novo delegado da FUNAI, que tinha substituído Porfírio, me mandou de volta para casa em Toutoube sem explicações. Tudo aconteceu muito depressa. Ele me disse apenas uma coisa: volte para trabalhar na sua aldeia com os seus. Você vai lhes dar remédios para curá-los. Ele me colocou no avião e de repente eu estava de volta em Toutoube. Foi só. Pouco tempo depois, um dos missionários veio até mim e anunciou: você não trabalha mais para a FUNAI. Eles o despediram. Aquele novo delegado da FUNAI não gostava mesmo de mim. Era ruim e não tinha nenhuma amizade pelos habitantes da floresta. Deve ter pensado: não sei o que fazer com esse Davi. Não quero mais vê-lo, que volte para a casa dele na floresta. E, no entanto, eu tinha me esforçado muito em Manaus para aprender as palavras dos brancos e poder tratar como eles. Eu tinha me comportado bem, nunca bebi cachaça. Não imagino o que possa ter feito para o delegado me enxotar daquele jeito, sem me dizer nem uma só palavra. De certo era covarde e não ousou falar comigo olhos nos olhos. Assim é. Quase me tornei agente de saúde. Eu tinha começado a estudar, gostava daquilo, mas como a FUNAI tinha me rejeitado daquele modo, fiquei furioso e desisti da ideia. Pensei: tanto faz, esse delegado da FUNAI não passa de um ignorante, e decidi voltar a viver em paz entre os meus em Toutoube como antes. Porém, mais uma vez não durou muito. Algum tempo depois, outros brancos chegaram a Toutoube. Era o pessoal do Serviço de Combate à Malária. Já os conhecíamos porque às vezes vinham borrifar em nossas casas um remédio para matar os mosquitos. Dessa vez, tinham vindo capturar piuns que chamamos ucuxi para pesquisar uma doença que causa cegueira. Tinham ouvido dizer que eu falava a língua dos brancos, então, pouco depois de chegarem, mandaram me chamar. Pediram-me para ajudá-los. Não sabemos como nos fazer compreender e não conseguimos trabalhar. Você que conhece nossas palavras, fique do nosso lado. Foi o que fiz, e pouco a pouco eles viram que eu me virava bem como intérprete, de modo que, quando terminaram seu trabalho em Toutoube, pediram-me para acompanhá-los. Venha conosco, temos amizade por você. Você vai continuar trabalhando para nós e nós lhe pagaremos por isso. Eles ainda tinham de ir a vários lugares na nossa floresta, aos rios Mucajaí e Catrimani, depois às terras altas em Surucucus. Como a febre da malária ardia em mim, resolvi ir com eles, pelo menos para que me tratassem. Mas eu não estava só nessa viagem. Vinham também conosco alguns parentes idosos de Toutoube, vitimados pela doença dos piuns que os brancos estavam procurando. Devíamos todos ser mandados para o hospital. Um aviãozinho veio nos buscar para nos levar até a cidade. Foi assim que conheci Boa Vista pela primeira vez. Fazia tempo que eu ouvia falar de lá, mas nunca tinha ido. Quando cheguei, achei que era um lugar bonito. Naquela época era uma cidade pequena, não havia ladrões e os brancos ainda não se matavam entre si. Era possível manter o espírito tranquilo. Ninguém lá conhecia os Yanomami ainda. Era bom. Podíamos ir aonde quiséssemos sem medo. Os brancos eram amigáveis, mas mudou muito desde então. Chegaram muitos garimpeiros e as ruas se encheram de palavras hostis contra nós. Hoje em dia tenho até medo de andar por lá sozinho. No tempo do pessoal da malária, passei a maior parte do meu tempo em Boa Vista no hospital,
como em Manaus. Eu me tratava e cuidava dos mais velhos que não falavam a língua dos brancos. Depois, quando passamos a nos sentir melhor, começamos a fazer visitas aos missionários de Toutobe, que também têm casas em Boa Vista. Mas não era para imitar Teuce junto com eles que íamos até lá. Não. O que queríamos mesmo, trabalhando para eles, era ganhar alguns papéis de dinheiro. Gostávamos muito das grandes redes de algodão e das outras mercadorias que tínhamos visto nas lojas da cidade. Para consegui-las, precisávamos capinar os quintais das casas dos brancos como na missão. Todo o tempo que passamos com eles era dedicado a isso. Um pouco mais tarde, depois de eu ficar curado, o pessoal da malária voltou a pedir que eu os acompanhasse. Eu tinha gostado de ajudá-los, tinham me tratado bem, e o serviço que me davam não era difícil. Eu tinha vontade de seguir com eles em outras viagens. Porém, um dia, deixando o hospital para ir trabalhar para os missionários, encontrei na rua um Yanomami que saía da casa da FUNAI ali perto. Era um chamatari do rio Cauaboris, do grupo do Wawanauê-Teri. Teria deixado seus parentes ainda muito jovem. O pessoal da FUNAI o tinha trazido junto com eles. Chamava-se Ivanildo. Eu já o tinha encontrado em Manaus no tempo em que trabalhava com Chico. Agora, ele era intérprete na estrada que os brancos tinham começado a abrir em nossa floresta e que chamavam de Perimetral Norte. Depois de ter cruzado comigo, Ivanildo tinha falado de mim a um chefe de posto que eu também venci conhecer em Manaus, Amâncio. Amâncio estava trabalhando em Boa Vista na época. Ele pediu a Ivanildo para me levar ao escritório da FUNAI da cidade para encontrá-lo. Eu fiquei curioso, então fui-lhe fazer uma visita para conversar um pouco. Assim que cheguei, Amâncio anunciou que iríamos juntos encontrar o delegado. Então ambos começaram a me dizer: você não deve mais acompanhar o pessoal da malária. Somos nós, a FUNAI, que cuidamos realmente dos índios. Você tem de trabalhar conosco. Insistiram muito para que eu voltasse a trabalhar na FUNAI. Isso me surpreendeu e no começo eu não queria nem escutar. Não fazia muito tempo que o delegado de Manaus tinha me mandado embora sem explicações. Agora, de repente, o de Boa Vista resolvia me afastar do pessoal da malária que me tratava tão bem. Dentro de mim, isso me deixou irado. Disse a mim mesmo: o pensamento desses brancos é mesmo enfumaçado. Respondi logo um tanto irritado: não quero mais trabalhar para a FUNAI. Já fiz isso no posto Juricaba e no Rio Mapulaú. Depois estudei em Manaus para ser agente de saúde. No fim, me jogaram de volta na floresta sem me dizer nenhuma palavra. Seus grandes homens não têm nenhuma sabedoria e não gostam de mim. Não me incomodo de trabalhar com os brancos, mas não quero me deixar destratar desse jeito. Prefiro ajudar o pessoal da malária. Apesar dessas palavras de recusa, o delegado de Boa Vista continuou insistindo, falando duro comigo. Advertiu-me que o pessoal da malária só podia me dar trabalho se a FUNAI permitisse, porque eu era índio. Amâncio acrescentou: o delegado que o mandou embora de Manaus era ruim. Aqui é outra FUNAI, é um outro delegado que manda. Ele é um homem de bem e quer mesmo que você trabalhe para nós. Você não pode recusar algo assim. Então, repetiram tudo isso várias vezes e Amâncio parecia estar mesmo determinado a me ter trabalhando com ele. De modo que acabei falando de tudo isso com o pessoal da malária e eles me responderam: a FUNAI não quer que você trabalhe conosco porque você é um deles. Muito bem, já que eles o querem tanto, volte para eles. Foi assim que acabei voltando mais uma vez para a FUNAI. Foi afinal Amâncio que me convenceu, prometendo que eu iria trabalhar junto aos meus. Disse-me: vamos morar no posto Ajarani, é a sua floresta, vamos ajudar os Yanomami que vivem naquela região. Vamos defendê-los juntos. Eles precisam porque a estrada acaba de chegar até eles. Sem essas palavras, eu jamais teria aceitado. Naquele tempo, eu não sabia quase nada. Captava um pouco as palavras dos brancos, mas não compreendia seu pensamento. Meu espírito ainda estava hesitante. Eu tinha escutado Amâncio e pensei que ali talvez estivesse um branco que pensa com retidão. Quando dava ordens na FUNAI de Boa Vista, declarava a todo mundo que defendia os Yanomami.
Eu acreditei. Não sabia nada dele, exceto o que fazia diante de meus olhos ou o que me declarava quanto ao que pretendia fazer. Assim, ele repetia que não deixaria nossa floresta ser invadida pelos brancos, e de fato, muitas vezes ele realmente agia em nossa defesa. Naquela época ele tinha muito dinheiro na FUNAI. Quando os garimpeiros invadiram a região de Surucucus pela primeira vez, foi ele que os expulsou. Ele também mandava aviões para trazer remédios, ajudava-nos desse modo. E além disso, viajava muito comigo para conhecer nossa floresta. Assim, subimos juntos o alto do rio Demini, bem a montante, perto da fronteira da Venezuela, no rio Taraú. Chegamos juntos até as casas do Chamatari, que nunca tinham visto brancos. Ele apreciava meu trabalho e tinha verdadeira amizade por mim. Estou certo disso. Ele me ajudou e muitas vezes me apoiou dentro da FUNAI. Sem isso, eu já não estaria trabalhando lá há muito tempo. Porém, quando eu soube mais tarde que ele tinha ajudado os militares de Brasília a dividir nossa floresta em pequenos pedaços como cercados para o gado, não gostei. Apesar da amizade, acho que ele me enganou escondendo de mim essas palavras. Isso me contrariou muito mesmo. Assim que concordei em ir com ele, Amâncio me mandou buscar minha carteira de identidade esquecida em Toutoube. Quando retornei, ele logo fez novos papéis da FUNAI para mim. Depois fomos trabalhar no posto de que ele havia me falado à beira da Perimetral Norte. Na época não passava de um casebre perto do rio Ajarani, onde vivem os Yanomami que chamamos Yauari. Foram eles os primeiros a ver os brancos arrancarem o chão da floresta com suas máquinas gigantes para abrir a estrada. Quando elas entraram na nossa terra, eu ainda estava longe, acompanhava Chico em sua busca sem rumo pelos Mochi-Ratetema. Depois, estive na região de Iuaretê, perdido entre os Macu. Só vi o traçado da estrada quando ele já tinha entrado floresta adentro, quase até o rio Demini. Mas Chico já havia me falado um pouco a respeito dela quando estávamos no Mapulaú. Explicou-me: os brancos estão abrindo um grande caminho na floresta. Estão vindo em nossa direção, a partir de sua aldeia de Caracaraí. Depois vão atravessar o Demini e seguir para bem longe, até os Tucano. Ele também conversava sobre isso às vezes por rádio com outros homens da FUNAI. Eu não compreendia tudo o que diziam, mas o que entendia bastava para me deixar preocupado. Quando eu era criança, os brancos subiram os rios e começaram a fazer morrer nossos antigos em grande número. Depois voltaram de avião e de helicóptero. Então, suas fumaças de epidemia mais uma vez fizeram morrer muitos de nós. Agora, eles tinham resolvido abrir uma de suas estradas até o meio de nossa floresta, e suas doenças iriam com certeza devorar os que tinham sobrevivido. Eu ficava pensando em tudo isso quando estava sozinho no posto da FUNAI. Isso me atormentava e me entristecia. Dizia a mim mesmo: os brancos rasgam a terra da floresta, derrubam árvores e explodem as colinas, afugentam a caça. Será que agora vamos todos morrer das fumaças de epidemia de suas máquinas e bombas? Eu já sabia que essa estrada só iria nos trazer coisas ruins. Ninguém nos tinha avisado antes de as obras começarem. Chico só tinha dito umas poucas palavras a respeito da gente de Uerihissiripiu, quando abrimos umas poucas palavras a respeito no posto de Mapulaú. Eu tinha tentado alertá-los contra as doenças que iriam mais uma vez se espalhar pela nossa floresta. Porém, pouco depois eu iria embora para Manaus devido à minha briga com Chico. No caminho, vi apenas o desmatamento do traçado da estrada que tinha começado. Havia por toda parte pequenos grupos de brancos com roupas rasgadas, trabalhando com machados. As máquinas grandes ainda não tinham chegado. As palavras a respeito da floresta que eu conseguia compreender naquele tempo me assustavam também por uma outra razão além das doenças. Eu tinha ouvido gente da FUNAI contar que, para abrir o trecho que liga Manaus a Boa Vista, os soldados tinham atirado nos Wairimiri a Troari,
e jogado bombas em sua floresta. Eles eram guerreiros valorosos. Não queriam que a estrada atravessasse suas terras. Atacaram os postos da FUNAI para que os brancos não entrassem onde eles viviam. Foi isso que deixou os militares enfurecidos. Ouvindo essa história, comecei a temer que os soldados resolvessem nos tratar do mesmo jeito. Porém, por sorte, isso nunca aconteceu. Muitos foram, porém, as mulheres, crianças e velhos que morreram entre nós por causa da estrada. Não foram mortos pelos soldados, é verdade, mas foram as fumaças da epidemia trazidas pelos operários que os devoraram. E, mais uma vez, ver morrer os meus daquele modo me revoltou. As coisas só faziam se repetir, desde a minha infância. Então a dor da morte dos meus, outrora intotobe voltou. A raiva do luto invadiu novamente meu pensamento. Esse caminho dos brancos é muito ruim. Os seres da epidemia Chauarari vêm seguindo por ele, atrás das máquinas e dos caminhões. Será que sua fome de carne humana vai nos matar a todos um depois do outro? Terão aberto a estrada para silenciar a floresta de nossa presença, para que construir suas casas sobre os rastros das nossas? Serão eles realmente seres maléficos, já que continuam nos maltratando assim? Nossos antigos não tinham essas preocupações porque não sabiam nada quanto à estrada. Os homens do governo não se reuniram para ouvir a voz deles. Não perguntaram a eles: podemos abrir esse caminho nas suas terras? O que acham? Vocês não vão ficar com medo? Os poucos brancos que tinham falado do seu traçado não explicaram quase nada. Nem o pessoal da FUNAI, nem o de Teoce os tinham preparado para o que estava por vir. A mim, que falo a língua dos brancos, tinham mandado trabalhar bem longe em Uauretê, de modo que, certo dia, as máquinas chegaram à floresta sem que nenhuma palavra as tivesse precedido. Então, nossos grandes homens, mantidos na ignorância, não se mostraram hostis com os brancos da estrada. Nem os do rio Ajarani, nem os do Catrimani, do Mapulaú ou do Aracá disseram nada. Pensaram que acontecesse o que acontecesse, a floresta nunca iria desaparecer e continuariam vivendo nela como sempre tinham feito. Pensaram também que poderiam conseguir muito alimento e mercadorias dos brancos. Sabiam que o pessoal da estrada jogava essas coisas de seus aviões e distribuía tudo generosamente. Ignoravam completamente as verdadeiras intenções dos brancos. E eu, no Mapulaú, era jovem demais para convencê-los da ameaça que pairava sobre eles. Então, desci o rio para Manaus sozinho, guardando no peito minha preocupação e minha tristeza. Mais tarde, os primeiros operários que eu tinha visto derrubando as árvores no traçado da estrada a machadadas foram embora. Outros, muito mais numerosos, chegaram em seguida. Começaram a rasgar a terra da floresta com enormes tratores amarelos. Dessa vez, a gente de Werripe-Serripiú entendeu que a estrada ameaçava chegar muito perto deles. Eles tinham sido convidados a uma festa rearru na casa dos habitantes de Reuê-na-Ripi, no rio Jundiá. Os brancos estavam trabalhando a menos de um dia de caminhada jusante às margens do rio Catrimani. Foi quando meu futuro sogro e os seus ouviram pela primeira vez o zumbido contínuo de suas máquinas. Se espantaram, mas seus anfitriões explicaram. São os brancos rio abaixo, que estão abrindo um caminho e arrancando o chão da floresta. Ficaram perplexos, mas pouco falaram do assunto. Voltaram para casa com aquelas palavras guardadas no pensamento. Pouco tempo depois, eles próprios também começaram a ouvir de sua casa a voz dos grandes tratores que remexiam a terra. Jamais tinham escutado um ruído assim na floresta. No começo parecia estar longe, mas foi se aproximando e tornou-se mais distinto dia após dia. Sua inquietação aumentou e eles se perguntaram o que poderia estar vindo assim em sua direção. Nunca tinham visto as enormes máquinas dos brancos que abrem estradas. Seu zumbido surdo, que não parava, soava para eles
como de seres maléficos devastando tudo em sua passagem. Agora podiam ouvi-lo de noite e de dia, sem descanso. Se perguntavam aflitos: será que os brancos vão destruir nossa casa também, rasgando a terra até nós? Ou vão explodi-la e queimar nela todos nós? Seus temores não davam trégua e as explosões das bombas quebrando rocha dos morros apavoravam-os mais que tudo. No verão anterior, a fumaça de epidemia do helicóptero tinha devorado a maioria deles. Vários temiam que isso voltasse a ocorrer. Será que os brancos da estrada vão nos fazer adoecer e morrer de novo? Se isso acontecer, desta vez não vai sobrar ninguém para juntar nossas ossadas e chorar por nós. Tinham restado tão poucos sobreviventes da gente de Oirihisi-Ripiú que se perguntavam se agora a fumaça das máquinas acabaria com eles de vez. Todos tinham muito medo, tanto os mais velhos quanto os mais jovens. Mesmo assim, alguns adolescentes estavam curiosos para ver mais perto o que acontecia. Às vezes exclamavam: vamos até o caminho dos brancos, pediremos espingardas e cartuchos a eles. Apesar de seus receios, estavam tomados pelo desejo de mercadorias. Então, um grupo pequeno se reunia e se punha a caminho guiado pelo rugido longínquo dos tratores. Sempre davam meia volta antes de chegar à estrada. O medo era mais forte e os fazia mudar de opinião. No último momento, sempre diziam a si mesmos: se formos até lá, vamos morrer. Nunca ousaram se arriscar a ir até o lugar onde as máquinas dos brancos rasgavam a terra da floresta. Então a época das chuvas chegou e as obras da estrada pararam de repente. Todos os brancos e seus tratores e caminhões foram embora. Mais tranquilos, o pai de minha futura esposa e os seus ficaram perto do posto Mapulaú. O resto do grupo voltou para sua antiga casa de Rapacaraí, no alto rio Lobo da Almada. A floresta tinha voltado a ficar silenciosa, mas foi então que a epidemia Chauara retornou de repente. Todos os habitantes das casas do Lobo da Almada estavam reunidos para uma festa rearru, numa delas, chamada Raiaú. Havia lá também gente de Heroú, vinda do alto rio Mucajaí, onde na época não havia nenhum branco. Quase não possuíam objetos manufaturados naquela época. Assim, durante a festa, decidiram descer o rio até os padres da missão Catrimani para obter terçados, miçangas e panelas. Ao cabo de alguns dias de trabalho, voltaram para Raiaú com as coisas que desejavam. Contudo, sem que soubessem como tinha ocorrido antes em Tootobe, os missionários do Catrimani tinham trazido da cidade uma criança doente de sarampo, de modo que os homens de Heroú carregaram essa epidemia Chauara com suas mercadorias até a casa onde acontecia a festa rearru. Dessa vez, ninguém viu explodir a fumaça. No entanto, os mais velhos que sobreviveram se lembraram de que um padre da missão os tinha visitado no Lobo da Almada pouco antes e que alguns deles tinham roubado mercadorias suas. Pensaram que ele podia ter feito queimar aquela epidemia por vingança. Por isso chamaram essa doença de fumaça de epidemia do padre, Patere Chauara Awakixi. Eu mesmo não sei o que realmente aconteceu. Foi o que ouvi dizer. Seja como for, perto do final da festa, todos que estavam reunidos em Raiaú começaram a arder em febre. Então, tomados de pânico, os convidados fugiram, tentando escapar da voracidade dos seres da epidemia que chamamos Chauarari. Não adiantou. Foram atrás deles até a sua casa e os devoraram a todos. E assim, em pouco tempo, todas as aldeias do rio Lobo da Almada ficaram esvaziadas da maioria de seus habitantes. Os convidados de Heroú moravam a vários dias de caminhada. Por isso, só eles não levaram a doença até os seus. Muitos morreram no caminho na floresta. Outros mal conseguiram sobreviver. Um deles ficou estendido no chão, inconsciente, durante vários dias. As formigas comeram-lhe os olhos e ele ficou cego, mas não morreu.
O sarampo era muito perigoso para os mais velhos, cuja carne jamais havia conhecido tal doença. Era o mesmo mal que tinha devorado todos os meus parentes em Totobi quando eu era criança. Hoje, os poucos idosos das casas do rio Lobo da Almada e da do pai de minha esposa, o Atoriki, onde vivo agora, são os sobreviventes dessas epidemias do tempo da estrada. Desde então, os brancos abandonaram seu caminho de cascalho ao silêncio. Está quase todo coberto de mato denso, mas a floresta já foi suja por doenças que não vão mais sair dela. Os brancos da estrada não queimaram fumaça de epidemia como a de Osvaldo em Maracana e a do helicóptero em Ueripici-Ripiú. Dessa vez, os seres da epidemia Chauarari só escoltaram suas máquinas e caminhões até nós. Costumam acompanhar os brancos por onde forem, porque estes são seus sogros. Mantêm os olhos fixos neles e se deslocam seguindo seus rastros. É assim que conseguem nos encontrar na floresta. São seres maléficos, ávidos de gordura humana. Apenas os xamãs podem vê-los. Os Chapiri tentam expulsá-los assim que se aproximam de nós. Porém, quando não conseguem afugentá-los, os Chauarari instalam suas redes nas nossas casas e vão nos devorando à vontade sem pressa. Não matam todo mundo de só uma vez. Não. Comem primeiro um grupo de gente e voltam em seguida para devorar uma parte dos sobreviventes. Caso alguns homens e mulheres consigam escapar deles, mais tarde irão atacar seus filhos. É assim que esses seres maléficos vão aos poucos esvaziando a floresta de seus habitantes. As fumaças das máquinas e dos motores são perigosas para os habitantes da floresta. Trata-se também de fumaça de metal, fumaça de epidemia. Jamais tínhamos cheirado tal coisa antes da chegada dos brancos. Nós somos outros. Nossa carne não tem marcas de vacina e não temos remédio contra as epidemias Chauara. Nossos antigos sempre foram protegidos das doenças pelo frescor da floresta. Somos de outro sangue. Nunca vivemos como os brancos em terras ardentes e sem árvores, percorridas por máquinas em todo lugar. No primeiro tempo, nossos maiores viviam sozinhos na floresta, longe das mercadorias e dos motores. Essas fumaças de epidemia têm um cheiro ruim que cortou o sopro de vida deles. Desde que as respiraram, morreram todos uns após os outros. E ainda hoje, as gentes das terras altas continuam morrendo à nossa floresta. Suas epidemias Chauara já devoraram aqui o suficiente de nossos pais e avós. Não queremos sentir tamanha tristeza de novo. Abram seus caminhos para seus caminhões longe da nossa terra, mas não ousei me dirigir a eles. Eu ainda era jovem demais e tinha pouco conhecimento. Não sabia o que é defender a floresta. Não sabia como fazer ouvir minha voz nas cidades. Foi apenas mais tarde, depois de a estrada ter rasgado a floresta, que comecei a pensar com mais firmeza. Comecei a sonhar cada vez mais com a floresta que Omama criou para nós e pouco a pouco suas palavras aumentaram e se fortaleceram dentro de mim.